Olá, meus queridos! Olha eu aqui novamente, professor Edmilson Filho. Estamos com mais uma atividade de educação física. Agora a gente vai entender um pouco sobre a importância que tem a educação física para a escola. E aí, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês entendem quando a gente fala de importância da educação física? Quando a gente fala, vamos para uma aula de educação física na escola, o que vem à cabeça de vocês? E aí? Só isso, pessoal? Vocês devem estar pensando, professor, a educação física é só jogar bola, é brincar. Será que é só isso? Será que é essa a importância realmente só de educação física? Vamos entender um pouco agora, tá bom? Vê só, pessoal. Quando a gente fala em português, qual a importância que a gente tem de português para a escola? A gente aprende, professor, a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a falar melhor. E quando a gente fala de matemática, professor, o que é que a gente tem de importante na matemática na escola? A gente aprende a fazer cálculos, a gente aprende a pegar ali, vai na mercearia, comprar um chiclete, aí leva uma moeda de R$1. Só que aí você tem que saber quanto é o valor do troco, na verdade, né? Então a gente tem a importância dos cálculos para a matemática. E em inglês, professor? E quando a gente for para a Europa, quando a gente for fazer aquela viagem para fora do país, como é que a gente vai se comunicar? Então é importante a língua inglesa na aula, né? Na escola. E agora, quando a gente fala educação física, o que é que vem à cabeça? Qual a importância da educação física para a escola? Será que ela trabalha o movimento? Será que ela trabalha a coordenação motora? E aí, pessoal? Justamente, isso que eu acabei de falar, a gente vai estar trabalhando aí a parte da desenvoltura motora, certo? Ou seja, o movimento, a gente vai estar trabalhando a coordenação motora, o equilíbrio, como foi na aula passada, certo, pessoal? A gente trabalhando o equilíbrio, então a gente também está beneficiando nossa saúde. Só isso, professor? É só a parte prática? Não, pessoal, também tem a parte teórica. A gente também tem que entender como funciona cada situação. Por exemplo, os esportes. Eu trouxe aqui alguns esportes já, como o badminton. Eu garanto que algumas pessoas não sabiam desse esporte. E agora estão sabendo após essa aula. Então a gente sabe que tem a importância de estudar sobre os esportes, estudar sobre os tipos de ginástica, todos esses assuntos, como luta. A gente tem que ter essa importância de estar trabalhando a parte teórica e não deixando também faltar a parte prática. Então, a gente tira isso como a importância da educação física. Ou seja, não é só chegar e brincar na escola. Chegar, vamos só jogar bola. É aula de educação física, pega a bola, vamos para a quadra. Não. Tem toda a parte da fundamentação teórica, ou seja, toda a teoria, o entendimento sobre o assunto, para aí sim a gente ir para a prática, ou seja, vivenciar aquele assunto que foi estudado. Então, vamos dar um exemplo. Futebol, como é que funciona o futebol, professor? O futebol são duas equipes em que uma equipe tem por objetivo fazer o gol na equipe adversária. Ok, a gente aprendeu que o futebol, o objetivo é fazer o gol na barra adversária. Sim, mas agora vamos para a prática. Aí sim a gente vai para uma quadra, um campo de futebol, certo? E vai praticar essa situação, o futebol, tá bom? A mesma coisa serve para tanto os esportes, como para a ginástica, como para lutas. Então, todo esse entendimento aí se faz presente na importância da educação física. O que mais, pessoal? Movimentação, equilíbrio, como foi falado na aula anterior, certo? A questão da movimentação, por exemplo, vocês que não praticam esse tipo de movimentos, vai chegar uma hora que vocês vão estar sedentários, vocês não vão estar conseguindo correr, não vai ter a resistência. Pronto, um exemplo claro disso é uma pessoa acima do peso. Quando for correr, o que é que vai acontecer? Vou correr e tal. Quando chegou lá, faltou ar. E aí? Se continuar praticando atividades físicas, o que é que acontece? Isso, ela vai retornar à resistência, vai voltar à aptidão física. Então ela vai estar ali trabalhando essa parte de respiração. Automaticamente ela vai estar ali ganhando a sua aptidão física e está conseguindo desenvolver as atividades sem se cansar, como no começo, antes de fazer as atividades. Então, todos esses benefícios fazem parte da educação física e na importância dele para a escola. Então, a gente tem que ter educação física para quê? Trabalhar a coordenação,
trabalhar a parte da fundamentação teórica, ou seja, do entendimento sobre os esportes, sobre a ginástica, etc. A gente também trabalha a parte da agilidade, a parte da resistência. Então, tudo isso aí é de benefício para a nossa saúde, certo? Tanto física como intelectual. Então, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham entendido mais ou menos como funciona a importância da educação física para a escola. E não deixem fugir da cabeça. Por quê? Porque onde vocês chegarem, vocês já vão estar sabendo, vão estar cientes de como funciona a educação física e o quão importante ela é para a escola, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!